Boa noite, gente. Levade no ar. Estamos começando aqui pelo Instagram. Oi, Léo, tudo bem? Saudações, professora. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Gostei do quadro aí atrás, hein? Gostou, né? Bonito esse quadro, né, menino? Falei, vou até Linda ela. colocar ele aqui no fundo. Ficou legal. Nós estamos iniciando mais uma Levade no ar. Seja muito bem-vindo, Léo. Obrigado. Gente, nós estamos. Provavelmente não deve ser tantas pessoas quanto é pelo Face, né? Que as pessoas não estão acostumadas com a gente fazendo pelo Instagram, né? Mas depois será postado, tá? No Facebook e também no canal do YouTube. Show. Daqui a pouco a Helenires também vai estar aí nos dando apoio, né? Então, nós vamos iniciar hoje o nosso Monlevade no ar. Lembrando os nossos patrocinadores, né, que não podemos esquecer deles: Barbearia Couto, na Wilson Faringa, a Drogaria Príncipe da Paz, Kerlo Eletro, com 2 lojas em João Molevade, para melhor atender vocês. 2 não, 3 em João Molevade, e uma loja em Itabira. Soarte Modas e Móveis, temos loja em Bela Vista, 2 lojas aqui em João Molevade, uma em Carneirinhos e outra no Cruzeiro Celeste. Então, e temos também Nova Era, Piracicaba. Não tem como você não dar uma passadinha na sua arte nesse frio, comprar umas roupas para ficarem quentinho, porque aqui tá frio, viu, Léo? Aqui Por também. aí deve tá pior, né? Aqui, além do frio, tá chuvoso e com neblina. Onde não tem chuva, neblina. Eu acabei de chegar de viagem. Peguei uma neblina na estrada pra caramba. E agora cheguei aqui na minha cidade com frio e chuva. Inclusive aqui no meu ateliê, eu estou no meu ateliê. Aqui o meu ateliê é um shopping center. E a cobertura toda é de zinco, é um prédio grande, né? Aí faz barulho da chuva. Estou até com o fone aqui de ouvido, para no caso da chuva ficar forte e esse barulho atrapalhar, daí eu utilizo o fone. Tá bom o som por enquanto, professor? Tá ótimo, tá ótimo. Ah, então tá bom. Vamos seguir assim, que os fones Você tá atrapalham um pouco. falando, fala pro povo aí de onde você tá falando. Eu falo de Faxinal do Céu. Faxinal do Céu é um distrito, na verdade, que pertence a uma cidade chamada Pinhão, no Paraná. No Paraná. Faxinal do Céu é um condomínio fechado, foi idealizado pela empresa, a Companhia de Energia Elétrica do Paraná. Então, aqui dentro moram, na grande maioria, funcionários dessa empresa. São mais... Hoje são poucos, hoje são 300 famílias que moram aqui, mas já morou mais de 1.000 famílias. Só que, com a pandemia, escasseou e muitos fatores, enfim. Bom, aqui dentro, eu estou falando dentro de um shopping. Tem pizzaria, aqui dentro do shopping, supermercado, correio, hoje atuando. Mas tinha dezenas de lojas, lojas inclusive de arte e artesanato, que hoje não tem mais. Meus vizinhos aqui, ó, se eu pudesse mostrar para vocês, está fechada a loja da frente, aquela ali, mas a pizzaria está aberta, tem mais uma padaria, o mercado no fundo. Tudo isso funcionando aqui dentro desse projeto da Copel. Aqui no Paraná, eu vou já dizer o nome, porque vocês estão em Minas Gerais e aí é outro nome, é CEMIG, né? Aqui é Copel. É Companhia, Copel quer dizer Companhia Paranaense de Energia. Então é uma vila planejada com tudo isso, e daí tem um horto florestal aqui com espécies de árvores do mundo todo, aqui dentro. Aqui, inclusive, é um lugar turístico. Para quem estiver nos assistindo e quiser digitar lá no Google, Faxinal do Céu, Paraná, vai nos encontrar. E vai ver que fotos maravilhosas. O pessoal vem fazer casamento aqui dentro, porque tem flores de várias espécies. Tem orquidário. Enfim, tem, inclusive, tem uma espécie, a sequoia, nós temos a sequoia aqui, nós temos todos os pinheiros do mundo todo. São mais de 40 países que nós temos espécies de árvores aqui dentro. Muito bem.
Deixa eu só ver com o Lé aqui se o som lá tá bom. Vou aguardar ela me responder aqui. Enquanto isso, eu vou ler a frase do dia Isso. e quem quiser falar aí para mim, que eu vi o índio aqui. Érica, quiser falar se o som está bom, gente. Então eu coloquei, nós escolhemos a seguinte frase hoje, de André Dias. Povos capazes de manter e preservar suas tradições e valores demonstram-se sempre muito mais fortes e tendem a perenizar-se com mais vigor, né? Escolhi essa frase porque eu acredito, assim, que é uma frase que tem tudo a ver com a questão da live de hoje, que é uma questão de uma tradição milenar, né? Sim. Gente, lembrando que hoje são 12 de agosto, 19 horas e 36 minutos, tá? Léo, Sim. você nos concede o direito a essa entrevista, da imagem, né? Para o programa Molevade no ar? Com certeza, concedo sim. Então vamos iniciar aí a primeira pergunta. Pois Faça não. uma pequena biografia para os nossos seguidores. Quem é Léo Brazões? Tá? Meu nome é Léo Garcia. E aí, na internet, o pessoal me conhece por Léo Garcia. E para me encontrar, Léo Garcia Brazões. Então, eu trabalho no resgate dos valores familiares, ajudando as pessoas nesse resgate através dos seus brasões. Brasões e seus afins, né, históricos de família, Uhum. etc. E então, eu trabalho com isso há mais de 20 anos que eu faço brasões de família. Mas lá nos primórdios, vamos dizer assim, há 20 anos atrás, eu ia mesmo com a pirografia, com a arte da pirografia, fazendo motivos de campo. E a sua frase do dia veio muito a calhar, deu até para eu pegar um gancho, porque essa frase que diz que quem respeita as tradições se torna com mais vigor. Isso me lembra muito o Rio Grande do Sul, e eu nem gaúcho sou, olha só. Sou paranaense nato, mas eu trabalhava muito com arte, a pirografia, desenhando animais, cavalo, boi, motivos de campo. Então, muito cenário gauchesco. E o povo do Rio Grande do Sul leva isso muito à risca, as tradições. Então, eu sempre trabalhei com arte e tradições. O respeito, a moral, a ética, a firmeza, a austeridade do gaúcho me forjou, na verdade, dentro da arte, porque eu fazia muita obra para a gauchada, vendia muito para o Rio Grande do Sul. E aí, quando eu comecei a ver que a minha arte envolvia tradição, eu conheci a monarquia. Aí já estou indo mais longe lá, não quero entrar nesse campo minado aí que é a política, mas enfim, eu conheci o movimento monárquico brasileiro e gostei. Entrei no movimento monárquico, achei bem interessante e desenhei. Aí uma pessoa me pediu, viu minhas obras lá de cavalo e me pediu se eu não fazia o brasão do Império Brasileiro, que aliás é lindo o brasão. Aqui atrás nós temos ali o brasão do estado do Paraná. Vocês estão vendo ali. Poderia perfeitamente estar do Império Brasileiro, da monarquia, do qual eu sou fã, né? Aí eu fiz o primeiro brasão e eu vi que era um nicho interessante, brasões. Iniciei pelo brasão da monarquia, né, brasão do Império Brasileiro, e comecei então a estudar sobre brasões de família. Isso há 20 anos atrás. E foi. Nem tão forte assim, porque eu tinha uma empresa na época, eu não tinha muito tempo para me dedicar na arte. Eu tinha uma autoescola, na verdade. E aí, então, inclusive, houve um tempo que eu parei com a arte. Parei completamente. Fiquei só focado na empresa. 4 anos depois, então, não posso precisar o ano, mas talvez, acho que foi em 2012, retornei com a arte de novo, aí a todo vapor, e não parei mais, e estou até agora. Inclusive, no meu logotipo, eu tenho um lema, que se chama Art Redet Deal, que, se alguém me achar lá nas mídias sociais, vai encontrar lá uma águiazinha uma águia bicéfala com esse lema Art Ridet Diu, que no latim quer dizer
dom dado por Deus 2 vezes. Por quê? Porque ele me deu a primeira vez, eu abandonei, né? Meio que parei, e depois voltei com a arte dos brasões, mas sempre arte. E pirografia é o meu nicho, né? Porque os artistas, eles podem se diversificar, principalmente a arte do desenho. Quem sabe desenhar, ele pode fazer grafite, ele pode pintar mural, pode pintar tela. Eu me especializei na pirografia. Eu já desenhava, então isso facilitou muito. Mas isso não quer dizer que qualquer pessoa com treinamento não possa fazer. Porque nós somos capazes, nós, seres humanos, somos capazes de qualquer coisa nessa vida. Tudo que eu faço, qualquer pessoa pode fazer. Tudo que a professora faz, qualquer um pode fazer. Com dedicação. Se dedicando, treinando. Existe uma máxima que diz assim, que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Não sei se a professora já conhecia essa máxima. Eu falo muito isso em relação a isso com os meus alunos, porque às vezes eles não gostam de repetir as coisas, de ficar né? Treinando algo. Eu falo muito para eles assim: vocês acham que o jogador de futebol chega lá de primeira e faz um gol? Não, ele vai treinar muito. Né? Porque quanto mais você repete, mais você aprende. E por fim, ele já está fazendo até sem ver. Né? Sim. Então, isso não existe muito mais essas ideias de dom. Existem essa questão do aprendizado, né? Que se a pessoa se dedicar, ela consegue fazer. É óbvio que alguns têm uma maior facilidade ou não. Claro. Isso vai até uma questão genética. Mas a pessoa, ela pode aprender. Se ela quiser, ela pode aprender. Né? Tem técnicas para aprender de tudo. Sim. E a professora falou bem, eu até ia dar uma continuidade falando exatamente isso. Claro, tem toda uma questão de vocação, de dom, de aptidão, mas aptidão sem treino não é nada. Né? Pense o Neymar sem treinar. Né? Tem que treinar. Eu vi a história do Cristiano Ronaldo. Nossa, o cara treina demais. Por isso que ele é o melhor do mundo. E por aí vai, né? E na arte não é diferente. Na arte não é diferente. Tem que ter o treinamento, senão não funciona. Né? Mas nem todos levam isso a sério, né? Acham que é brincadeira e acabam esquecendo dessas questões, né? Sim. Então, vamos lá, falar um pouquinho aí, como que surgiu essa paixão sua? Pelos brasões, pela arte da pirografia. É um conjunto. Pelos brasões. Como eu disse na biografia, então, o meu primeiro brasão foi o da monarquia brasileira. E eu me apaixonei quando eu pus isso no couro. Eu trabalhava muito com madeira, era couro e madeira. Eu fazia pirografia nos dois, tanto no couro quanto na madeira. Mas aí o brasão, como ele é, principalmente o da monarquia brasileira, ele é muito complexo, para quem conhece, e era muito delicado para desenhar. Então eu disse, não, isso é coisa para o couro. Na madeira não dá para ser muito delicado, tem que ser mais a grosso modo. Então fui fazendo couro. E quando vi o resultado daquela obra, falei, brasão é o meu nicho. Brasão é o meu nicho. E eu só via o do Império Brasileiro. Então, eu desconhecia esse universo do brasão de família. Porque eu costumo até dizer para o pessoal do marketing, que eu tenho uma agência de marketing que cuida do meu ateliê, né? Eu costumo dizer para eles, ninguém levanta de manhã e diz, hoje eu vou fazer um brasão de família. Eu tenho que chamar a atenção dele no meu marketing ou ele tem que ver em algum lugar. Por isso que sempre que eu ouço falar em brasões de família, ou essa live, tudo que for possível eu divulgar brasões, eu estou divulgando o meu negócio. Porque a pessoa não precisa nem comprar de mim a minha arte. Não, mas ele ouviu falar em outro lugar, o universo dos brasões de família estão se expandindo. E aí o meu foco é que as pessoas cada vez preservem mais os seus legados, as suas tradições. E aí a gente já está ganhando com isso. Então foi isso que aconteceu. Eu não conhecia, como eu disse, não levantei de manhã pensando em brasão de família, mas depois que eu fiz aquele, eu achei lindo no couro. E vi que dava para fazer sombreados, dava para fazer nuances. Aí fui pesquisar sobre brasões de família. Até da minha família, comecei a pesquisar pelo meu. E me apaixonei por esse universo. E aí começou, né? Comecei a desenhar brasões de família, e daí divulguei na internet. Meu negócio é todo internet. Meu negócio é todo digital, desde o início.
Eu já comecei no tempo do... pouquinho depois do Orkut, não cheguei a divulgar no Orkut, porque eu não sabia ainda que dava para fazer isso. Mas quando o Facebook entrou, eu já cheguei e divulguei lá fotos de brasões, né? E já percebi que as pessoas começaram a curtir, comentar e perguntar o preço. E aí, então, que iniciou-se, que virou um negócio para mim, que eu, de dono de autoescola, hoje só sou artista plástico. Só isso que eu faço. E faz muito bem, tá, gente? Ó, esse aqui é o meu, tá? Foi criado pelo Léo, né? Enrolei muito pra gente terminar, né, Léo? Eu agarrei um pouco no lema, que em vez de colocar o nome da família, como já tem os símbolos da família, o Léo me sugeriu um lema, e pensando nesse lema, você escolher um lema que te represente, não é fácil, né? Pensando nisso, dá até para fazer um adendo aí, professor. Fazer um comentário para quem está nos assistindo. O porquê que em alguns brasões tem lema e em outros tem o nome da família. Mas, para falar sobre isso, eu preciso voltar um pouco no tempo. Vamos falar lá da Idade Média, no ano do Advento Brazonário, que foi no ano 1000, entre o ano 1000 e 1100. Foi o Advento Brazonário. Foi quando se mais concedeu brasão no mundo. Foi nessa época. Então, naquela época, quem tinha direito brazonário não eram as famílias, nem os sobrenomes. Aliás, até os dias de hoje. É importante que as pessoas saibam disso. Quem está nos assistindo tem que saber. Brasão de família, vamos dizer assim, não existe. Aí a pessoa me pergunta, mas como não existe? Eu ouço a vida inteira falar que o brasão da minha família, o brasão, e eu mesmo falei há um minuto atrás do brasão da minha família. Eu vou explicar. Não briguem comigo. Olha só, quando a pessoa tem o direito brazonário, seja na época que for, quem tem esse direito brazonário é o cavaleiro, é a pessoa, o cidadão, não a família dele, nem a linhagem dele. Então, é uma pessoa que tem o direito brazonário, no caso, o cavaleiro, e ali no escudo, quando o heraldista da época, que se chamava rei de armas, hoje chama-se heraldista, a profissão de quem desenha os brasões. Quando ele vai para a pessoa e faz uma entrevista, fala, olha, o rei fulano de tal concedeu a ti um brasão, porque você, num ato de bravura, defendeu o reino, porque você é conde, tem um título nobiliárquico. São 3 os principais motivos para que uma pessoa tenha direito brazonário naquela época, né? Um deles era no esporte, então quem defendia o seu reino em batalhas esportivas, quando se consagrava campeão, o rei concedia um direito brazonário a ele, e ele tinha um brasão. Outro motivo, por um ato de bravura. Durante uma batalha, defendia o próprio rei ou o príncipe, ou, enfim, colocava sua vida em risco pelo reino. Este ato de bravura valia para ele também, talvez um título de barão, um título de conde, mas especialmente era mais agraciado com brasões. Então o rei concedia um brasão, que a gente chama de direito brazonário. Eu já falo de direito brazonário mais para frente. Aí, e um outro motivo é por título nobiliárquico, que vem desde lorde, daí barão, conde, e aí vai seguindo, né? Tem vários, né? Visconde, até chegar a príncipe. E começa com barão, o baronato vinha na época de posses. Então, quando a pessoa tinha muitas terras, então era chamado barão de terras. E aí ele ia lá, o rei concedia, sim, você merece o título de barão. Com o título nobiliárquico vinha junto o brasão. Para qualquer título nobiliárquico é atrelado o brasão. Mas voltando a falar do heraldista que fazia entrevista com o barão, ou seja, com o cavaleiro, perguntava a ele quais são seus valores, seja espirituais, familiares, patrióticos. E aí então esse cidadão, esse cavaleiro dizia, meus valores são honra a minha pátria, a minha família em primeiro lugar, salve o rei, Deus, dou sangue pelos meus filhos, coisas assim. Na época era muito, né? Era muito Deus, família, pátria. Eles faziam na época, né? Sim. E aí então o heraldista desenhava o escudo do brasão. Eu friso bem o escudo, porque o que tem em volta do escudo são meros adornos. Quando se pesquisa um brasão, encontra-se apenas o escudo, os elementos do escudo. O que tem em volta são meros adornos.
Então desenhava lá o escudo. Vamos imaginar assim, um leão empunhando uma espada, né? A bravura do leão e a luta pela pátria, defesa da família. Estava ali, então, os valores daquele cavaleiro, não da família. Mas aí o tempo passa, esse cavaleiro, então, vem a falecer e ele deixa uma carta de direito sucessório do brasão, para que o seu primogênito assuma o que a gente chama de as armas. Assuma as armas do bravo, né, do cavaleiro. Então, o filho entrava, então, requerendo esse direito sucessório e adotava esse brasão, e muitos deles adotavam para a família e não para eles. Não diziam, não, eu não quero esse brasão para mim. Esse brasão agora, papai morreu, né, meu avô, meu bisavô, vai ser da família essa honraria. E então eles tiravam aquele... Aí vem o lema. Tinha um lema em latim, que era o lema do cavaleiro. Deus, família, pátria, coisa assim. Tirava-se o lema e colocava, então, o nome da família. E por aí se seguia. Até os dias de hoje, então, as pessoas adotam os brasões sabendo que o escudo representa aquela pessoa e não exatamente os valores de uma linhagem toda. Posso citar, professor, não me estendendo muito, o brasão machado. Por exemplo, ele é composto por 5 machados. Porque, na época, lenhador era uma profissão muito valiosa, né? E os machados da época desse sobrenome eram pessoas que eram lenhadores. E o rei deu o sobrenome de Machado, que era muito comum fazer os sobrenomes, o que a gente chama de toponímicos, baseados na geografia, baseado onde ele morava, por perto de um carvalho. Ah, vocês vão ser os Carvalho. Ah, você é filho do Rodrigo, vai ser os Rodrigues. Então, por isso que eles davam os sobrenomes. E o Machado é um exemplo. Ah, vocês são lenhadores? Então vocês vão ser os Machado. E o Machado, quando teve direito brazonário, colocou 5 machados em seu brasão. Provavelmente porque era ele mais 4 irmãos. Que fundamento hoje tem? A profissão de lenhador hoje praticamente não existe. A não ser lá na Europa ainda existe alguma profissão de lenhador, mas no Brasil tem marceneiro, tem carpinteiro, tudo menos lenhador exatamente. Mas a maioria dos brasões machado que eu faço reprodução em couro querem o original, preferem o original com os 5 machados, mas para honrar a sua descendência, o seu antepassado que assim considerou. Mas ele pode muito bem fazer uma readaptação, né? Igual é o caso que eu fiz, que eu dei uma misturada, né? Eu peguei a essência das famílias em si, né? Você colocou um pouquinho de cada coisa, né? De cada família, das famílias principais, né? Colocando a essência, óbvio, igual aquela questão do livro, com a pena que eu pedi para colocar, gente. Eu acho que aqui não vai dar para vocês verem muito bem, não, ó. Não, aqui dá. Né? Tem a questão da base da família. E como eu sou professora, sou escritora, né, da área de história, o Léo colocou a questão do livro, que é essa representação. Né? E é muito interessante todo esse processo de criação, né, Léo? Porque, na verdade, assim, é algo que vai te simbolizar. Né? Então, a questão da sua tradição e de quem é você, né? Porque antes era muito comum você seguir a profissão do pai, né? Aquela coisa toda. Apesar que eu sigo a profissão de parte da minha família, né? Eu sou a terceira geração de eu sou a terceira geração de educadores, né? Tem professores pelos 2 lados, inclusive paterno e materno, mas hoje não é tão comum assim, né? Mais, né? Então, também não é tão fácil você pegar só de uma linhagem. E como que é esse processo todo de criação? Que materiais você utiliza? Como que é feito todo esse processo da escolha, do que pode ou não vir para esse brasão? Muito bem. Olha só. Nós criamos o brasão da professora, né? Então, a professora sabe, nós vamos falar mais para as pessoas que estão nos assistindo, né? E tem essa dúvida. Como eu disse, dá para você adotar o brasão já existente, né? Porque a maioria dos sobrenomes tem brasão. Quando não encontrado na internet,
existe uma pesquisa heráldica que é possível ser feita em cartórios, registros heráldicos, até na Europa, em alguns casos, até tem que ligar lá na Alemanha, na Europa, nos cartórios, para conseguir algumas imagens que são muito raras. Mas quando a pessoa fala, não, tudo bem, está na internet lá o brasão Souza, como foi o seu caso, né? Está na internet, mas não, eu quero criar algo exclusivo para minha descendência, para minha linhagem, para o meu legado. Aí sim, como eu citei no início, que o brasão era concedido aos cavaleiros lá no ano 1100, imaginando que no ano 1100, então tinha lá o João Souza. Vou pegar o seu sobrenome. Souza, seu sobrenome, né? Uhum. Sim. Então, pegamos um exemplo fictício aqui. No ano 1100 tinha o João Souza, que ele se destacou. Se destacou no reino e o rei deu um direito de brasão para ele. E ele colocou um leão lá no brasão dele. No ano 1500 teve o Pedro Souza, que por outro motivo, dessa vez era um conde, tinha direito brazonário. Também fez o seu brasão, colocou lá um leão no brasão, e a família que adotou o brasão escreveu Souza. Mas tivemos o João, que era Souza, e colocou Souza no brasão. Tivemos o Pedro, que colocou Souza no brasão. Tivemos a professora Ana, agora em 2021, que poderia ter colocado Souza no brasão. Um brasão diferente do outro, todos com o mesmo sobrenome. É uma dúvida que muitas pessoas que me procuram me perguntam. Eu vi mais de uma imagem do brasão da minha família. Qual que é o correto? Como saber? Através desta pesquisa heráldica que eu citei, ela busca o primeiro da origem. Ela busca o primeiro brasão que foi concedido a algum cidadão daquele sobrenome. O primeiro da família que teve direito ao brazonário. E ela tem por verdadeiro aquele. Os outros foram pessoas, assim como nós, que criamos hoje. Eu tenho meu brasão. Inclusive, eu ia fazer esse vídeo lá na minha casa, né? O meu brasão estaria atrás ali, que eu criei. Enfim. Aí, então, a pessoa fala, não, eu quero criar meu brasão exclusivo. Eu não quero adotar esse da internet, mesmo que seja legal, é o da linhagem, mas eu prefiro o meu, a ser seguido daqui para frente, com os valores que eu adquiri com o meu pai, com o meu avô, com pessoas que eu, de fato, convivi. Coisas que eu aprendi, de fato, por valores que meu pai, meu avô me ensinaram. Então, é isso que eu quero colocar no brasão. As pessoas dizem isso para a gente quando a gente vai criar um brasão. Foi o que aconteceu contigo. E aí, então, a gente vai e faz um pequeno esboço, primeiro uma entrevista com a professora sabe disso. Me fala seus valores, a pessoa fala seus valores, conta um pouquinho da sua história e a gente vai fazendo uma leitura heráldica do que a pessoa fala. Se ele era agricultor, se era, no seu caso aí, né, na área de saúde, medicina, na área de educação. De educação, enfim. E aí vamos fazendo uma leitura heráldica e vou colocando no computador tudo que é possível. Existe um catálogo de elementos heráldicos que são registrados no Instituto Brasileiro de Heráldica, que você tem que usar algo que esteja registrado lá. Eu quero uma coruja misturada com lobo. Não dá. Se não está registrado lá, não dá. Animais mitológicos, algumas pessoas pedem também, não dá. Alguma coisa dá, alguma coisa não dá. Se não está registrado, é possível registrar. A gente registra, só que tem custo para registrar. E uma vez registrado, qualquer heraldista pode usar. Apesar que a área de heráldica, professora, não é muito a minha praia. Porque eu não sou heraldista de formação, deixo claro isso. Eu sou artista plástico e faço reprodução de brasões. Este tempo trabalhando com isso que me deu esse know-how. Né? Eu tenho uma pessoa que me dá suporte de heráldica sempre que preciso. Qualquer dúvida eu recorro a essa pessoa para saber, olha, pode isso, pode aquilo. E aí a pessoa vai me dando suporte. Temos isso na heráldica? Porque nem tudo eu sei que tem, são milhares de imagens. Temos uma coruja? Temos. Quantos temos? Manda que eu quero ver. Daí ele manda e tal. E vamos discutir. Daí eu faço um primeiro esboço, mando para o cliente. No caso, estou citando o meu trabalho, né? Mas temos muita gente que faz brasões no Brasil. E aí o cliente observa, faz as suas considerações. Olha, aqui esse leão podia ser maior, podia ser menor. Troca o leão, coloca aquele cordeiro representando Cristo. E aí tem toda uma simbologia. Depois eu explico para o cliente o que é a simbologia de cada
de cada elemento para que ele possa, então... Na verdade, tem posições de cada coisa poder ficar também, né? Eu lembro que eu queria o meu... Eu sugeri, né, na verdade, uma troca da posição de uma dos detalhes do escudo. Aí, na época, você me explicou, não, ele não pode ficar nessa posição, tem que ficar nesse. Né? Tem toda uma questão também, né? Tem umas leis na heráldica que não pode pôr metal sobre metal, então cores, né? Certas cores não podem ir junto com outras cores, mas isso tudo é coisa para um heraldista de profissão falar para nós. Esses detalhes menores, assim, eu não saberia dizer. Sou franco dizer que eu não saberia explicar, mas eu sei que tem, que não pode metal sobre metal, algumas cores. As cores, geralmente, quando um brasão é esquartelado, aquele que tem 4 quadrantes, então se tem azul, tem 2 azuis, eles não podem um ao lado do outro, tem que ser cruzado. 2 vermelhos tem que ser cruzado. Então, tem essas regras que tem que ser seguidas. Isso tudo os heraldistas seguem à risca. Inclusive, para os heraldistas, né, se alguém estiver nos assistindo e for heraldista, eu faço aqui um elogio de público, porque o pessoal profissional, e são cricas, sabe? Esse pessoal, os heraldistas, são muito sérios, muito severos. Não pode, não abre exceção para ninguém. Não pode. Porque, não, mas podia pôr aqui, eu queria colocar aqui teve um cliente que queria pôr uma marca de fazenda no brasão dele, né? Que é a letra, as iniciais do nome dele. Não pode ser dentro do escudo. Pode ser na faixa. A faixa é a alegoria. O que tem em volta do escudo é a alegoria. Pode, ali pode. E o cliente queria dentro do escudo. Não pode. Daí eu sugeri, vamos criar um escudete e sobrepor o brasão. Tipo, fosse ali onde que está aquele... Criar um escudetezinho menor e pôr assim, porque eu já fiz muito brasão assim, que quando é profissão, a gente procura pôr num escudete, porque se o filho quer dar sequência no mesmo brasão, só que ele é de outra profissão, ele troca só o escudete. Tipo, eu deixo mais adaptável, né? Vamos dizer assim. Mesmo assim, meu consultor de heráldica, não. Sem chance. É na faixa, não abre mão. São muito profissionais, são espetaculares. É uma questão da tradição, né? Apesar da inovação toda tecnológica, de mudanças e tudo, nós não podemos perder algumas essências das tradições, porque elas também nos mantêm. É o que representa quem somos, né? Verdade. Nesse quesito, eu até quero fazer um demonstrativo aqui. Ó. Eu estou com um brasão da família Gonçalves. Este brasão foi pesquisado com pesquisa heráldica para se chegar nesse aqui. Eu estou fazendo. Não passei nenhum verniz ainda, está aqui no ateliê. Está cru ainda, no couro, né? Esta imagem, então, isso aqui sim representa a família Gonçalves. Isso aqui são meros adornos. E foi o Instituto Heráldico que fez esses adornos. Olha que lindo. Então, se a pessoa do Gonçalves, olha, eu gostaria que tivesse alguma coisa minha, pessoal, para fazer uma compilação aqui. Então, nós poderíamos colocar aqui fora, poderíamos colocar aqui, menos aqui, porque não pode mexer no original. Citar. Muito bem. E é difícil, como é que é essa questão desse trabalho com o couro? Você faz todo um tratamento com esse couro, você usa uma técnica, né, para fazer esses desenhos. Você poderia explicar um pouquinho para a turma sobre isso? Posso? Olha só, num primeiro momento, na verdade, o couro eu compro ele pronto, curtido, né? O curtume que me vende esse couro, ele do Paraná, por acaso, mas poderia ser no Rio Grande do Sul, tem excelentes curtumes lá também. E o couro é um couro 3 milímetros, até queria mostrar aqui na câmera, 3 milímetros, então ele é relativamente grosso, né? Firme. E esse couro, ele é tratado com um produto chamado tanino. Tanino, a pessoa sabe que é da árvore, né? É um produto natural. Para que o tanino, o que ele faz? Ele tira a coloração do couro, deixa ele nessa coloração mais creme, né? Mais branco. O tanino, ele tira a cor do couro. Para que eu possa trabalhar, tem que ser contido em tanino. E, por outro lado, também tem uma grande vantagem, que o tanino é um produto natural, extraído da árvore. Então, ele não tem tanta química. Deve ter muito pouca química no couro que eu uso, porque como eu queimo ele com o pirógrafo, né? Deixa eu mostrar aqui. Estou aqui no ateliê, então tá fácil de pegar as ferramentas.
Esse aqui é o pirógrafo, então eu utilizo... Isso aqui é um arame, né? Isso aqui é um arame de aço, super forte, né? Eu utilizo ele para ir queimando o couro e dando as nuances, né? Tem vários vídeos meus na internet, no YouTube, enfim, Instagram, as pessoas podem ver lá. Eu postei um pouco, uns pedacinhos nos stories, né? Naquele que você me mandou, para eu entender um pouquinho. Inclusive, enviei para algumas pessoas também que encantaram, ficaram apaixonados, né? Acharam assim maravilhoso. A Francis Meire mesmo, da Estácio, falou muito sobre, né? Fui encantada, falou até minha cabeça ontem sobre esse vídeo. O Joel lá do Manuel Loureiro também ficou encantado, elogiou muito, né? Falando isso, um abraço para eles. Vou até mandar uns abraços aqui também, que eu vi aqui a Júnia, que é diretora da Weng, em João Monlevade, está aqui assistindo a gente. A Júnia. Obrigada pelos elogios. Gonçalves. Então, olha mais um pouquinho aqui do sobrenome Gonçalves. Este, então, é o... Aí, Júnia, pode encomendar um aí, ó. Já está até pronto. Me chama depois no direct que eu te mando a imagem para ti poder imprimir, se você assim desejar, né, Júnior? Mas, enfim, maravilhoso. E daí, professora, dando continuidade, como que eu faço? Né? E então, faço queimando o couro, somente utilizando a temperatura e a pressão. E a velocidade também, porque depende da velocidade, ele fica mais claro, mais escuro, as tonalidades, né? E eu alcanço as nuances. Esta é a minha digital artística há tantos anos, e eu me recuso a usar tintas. Já teve pessoas que me pediram, coloca tinta ali. Tem tinta para couro, se eu quisesse. Mas aqui eu já coloquei como digital artística não utilizar couro, que, aliás, era como eram feitos os brasões lá na Idade Média. Não utilizar tinta, né? Só queimando o couro, só queimando. Então tinha os peitorais, as armaduras dos guerreiros, os escudos, que eram de madeira, de couro. Era só queimando que eles, então, faziam os brasões. Aí fica lindo, gente. Eu falo porque eu vejo aqui, né? Eu até mudei ele de lugar aqui hoje para ficar num ponto para as pessoas poderem ver um pouquinho. Mas eu mantenho ele na sala, né, daqui de casa. Eu brinco que eu ainda quero ter uma biblioteca, um espaço só meu. E aí ele vai estar lá também num ponto de destaque, mas por enquanto eu deixo ele bem na entrada ali, as pessoas vêm. E quem vê fica apaixonado. E é uma técnica interessante, gente. Vale muito a pena, é diferente, né? Sai um pouco desse convencional, tudo muito industrializado, né? É lindo. Né? E tem um bom gosto, porque tudo combina muito. Vocês estão vendo aqui, né? E é interessante, assim, como essa técnica de apenas ir queimando o couro com velocidade, profundidade, vai dando tons tão diferentes, né? Que de pertinho aqui eu consigo perceber isso, essa questão dos tons tão diferentes. E você envia o seu trabalho para todo o Brasil, para fora do Brasil, como é que funciona? Sim, eu utilizo transportadora, o correio, inclusive, leva para fora. Já vendi obras para Itália, Portugal. Portugal vende bem. Agora faz tempo que eu não exporto mais. Eu acho que por conta da pandemia deu uma paradinha. Mas eu vendia bem para Portugal. Vendi para os Estados Unidos algumas vezes também. Mas a maioria esmagadora é no Brasil mesmo. A região sul é campeã de vendas. E Minas Gerais também. Eu tenho mandado bastante brasão para Minas Gerais. Por acaso, nós estamos falando aí com alguém de Minas, mas não é puxar a brasa para sua sardinha, não. Mas o pessoal de Minas é bastante arraigado à família, o mineiro. E eu sou bem procurado pelos mineiros. Quando eu vejo no meu celular que vem mensagem lá 31, eu já vou para Minas, que é aí, né, 30, 31, eu lembro 31, 33. Quando vem 31, falo, ó, Minas, Belo Horizonte, essa região ali, né, Uberlândia. Vendo bem para Minas Gerais. Vendo bem. Nós somos muito... O mineiro, ele é muito enraizado essas tradições, né? Essa questão da família, desses valores. Tem até uns comediantes aí que brincam, né? Ontem mesmo eu assisti um. Que o cara foi num lugar, mas você me perguntaram meu nome? Não me perguntaram, filho, de quem eu sou? Será que só com o nome ele já sabe?
Então, porque a gente tem esse hábito, né? Nessa região aqui Já que vai eu, que eu... perguntando filho de quem, né? Por conta da Filho de família. quem? Aqui nós temos esse hábito. A primeira coisa que a gente já pergunta quando conhece alguém é filho de quem você é. Né? A gente De tem que família? essa... Sim. Aqui é... E sempre descobria... E outra, sempre achamos um parente. É. Não- Ah, mas você é meu parente. A gente tem essa questão aí, né? Eu posso fazer um É, comentário? Até um comentário que vai pode? ser legal, meio engraçado até. As pessoas, então, quando pesquisam os seus sobrenomes e me procuram, eles falam, você tem o brasão da família Silva, da família Souza, da família Gonçalves, né? É assim que eles me procuram. Você tem o brasão da família tal? E aí eu vou responder, se eu tenho a imagem, se eu tenho, prontamente eu já mando para a pessoa. Talvez até mandei para a professora quando me perguntou. Se eu não tenho, eu digo, olha, daí eu mando sem custo. Se eu não tenho, eu falo, infelizmente eu não tenho essa imagem no meu banco, vamos ter que recorrer a uma pesquisa e tal. Mas o mineiro, quando vem, ele não vem perguntando se tem a brasão da família Santos, família Souza. Não, eles vêm dizendo assim, se tem a brasão da família Silva, vamos pegar um exemplo, né? Que mora em Uberlândia, eu digo, não tem nada a ver morar lá. Lá é alguns Silva que moram lá, mas estão no Brasil todo, né? No mundo todo. Mas o mineiro Uhum. geralmente pergunta e comenta a cidade, ó, que moram aqui, e vieram não sei da onde, foram não sei para onde, migraram. Eles já têm uma história para contar da família. O povo que gosta de contar a história, eu acho massa isso. Não, eu Eu te acho legal. adoro. Então, essa questão, contar a história quando é família, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tenho orgulho da família que pertenço, tanto e da junção, não só de uma, eu falo da questão da junção mesmo, né? Sim, Tanto que na criação do meu brasão eu me preocupei com isso, né? De ter essa junção familiar, né? Porque eu não sou ninguém sem a minha família, sem as minhas raízes. Uma árvore não funciona sem as raízes, sem dúvida. né? Então isso é Sem dúvida. extremamente importante. É, Como que a pessoa faz, Léo, para descobrir qual que é o brasão da família? Só uma pesquisa na internet já consegue? Como é que funciona? Olha, é meio perigoso a pessoa ir na internet procurar lá sobrenome Leal, né? Estou dando um nome aleatório. Estou falando do Leal exatamente porque é um sobrenome mais. Não é tão comum como Silva, Souza, Uhum. Gonçalves, Santos. Porque esse a internet está lá, você pode ir em vários sites, você vai poder fazer comparativos. E aí você conclui que é aquele de fato. Mas tem alguns brasões que você vai na internet e te confunde tudo. Porque tem muita postagem, né? O camarada vê um brasão em qualquer lugar e já posta na internet, brasão da minha família. Não tem nada que proíba ele de fazer isso, né? Isso também é legal, Uhum. cada um faz o que quer. E aí e as pessoas normais, leigos do assunto, vão, legal. Vão por achar bonito e já adotam aquele brasão. Então, existe sim profissionais que no Brasil são vários, que fazem as pesquisas heráldicas, profissionais que têm em seu acervo, no seu banco de imagens, como eu tenho, por mais de 30 mil brasões, que são verdadeiros, extraídos de sites sérios. Porque eu tenho meus contatos, os sites parceiros que são sérios, que eu sei que aquele brasão é verdadeiro. E mesmo assim eu faço vários comparativos. E quando eu acho um diferente, eu vou ver por que ele é diferente. Aí eu vou mais a fundo, é alguém que postou no Facebook e daí proliferou na internet. E daí ganhou linha na internet. Então, o melhor mesmo é procurar um profissional. Mas na dúvida, se a pessoa, não, mas eu gostaria de eu mesmo fuçar lá e encontrar, então vá em vários sites, faça vários comparativos. E quando você perceber que a mesma imagem se repete em vários sites e você observa comentários da veracidade daquilo, aí você já tem por certo que aquele é o seu brasão. É uma das formas. Então, uma das formas é pela internet mesmo, né? Mas quando há uma sombra de dúvida, qualquer pontinha de dúvida, procura um profissional que trabalhe com heráldica. E aí sim ele vai ter o brasão certo. Como foi o caso do Gonçalves, que eu acabei de mostrar. Brasão Gonçalves tem na internet, tem inclusive aquele modelo ali. E eu já Uhum. tinha visto, eu disse para o meu cliente que, olha, tem na internet. Ele falou, não, eu quero com a pesquisa heráldica. Não quero dúvida sobre isso. Daí fizemos a pesquisa heráldica e chegamos ao brasão Gonçalves,
que já estava na internet, já era aquele mesmo. Só que daí já veio com os adornos do Instituto, que é aqueles adornos, aquele elmo e aquelas flâmulas. Que, aliás, se me permite, né, eu falo bastante, me perdoe. Já falando sobre esse elmo e estas flâmulas, eu acho que é pertinente eu comentar com quem está nos assistindo. Pode explicar esses detalhes, essas coisas aí. Então, essas flâmulas aqui, este conjunto todo tem o nome de paquifes. Paquifes. É o conjunto de adornos em volta do escudo. Eu deixo tanto, eu já friso tanto, são adornos. Porque as pessoas, elas temem em olhar um brasão e achar mais bonito que o outro, porque tem mais franja, porque o elmo é virado para a esquerda, virado para a direita. Não, são adornos. Se a professora quisesse mais adornado o seu, poderia fazer mais um volteio aqui nestas flâmulas. Só que isso está registrado no Instituto de Heráldica. Eu não posso, a meu bel prazer, pôr mais um volteio. Entendeu, professor? São adornos? São. E eles podem ser utilizados neste escudo do Gonçalves, como pode ser usado no escudo do Garcia, do Souza. Este adorno, desde que mude o escudo e o sobrenome da família, certo? Então, são meros adornos e o nome chama-se paquifes, que é formado pelo elmo, vamos ver se dá para pegar lá na câmera, elmo, timbre, que é o que tem em cima, né? Timbre, esse pequenininho aqui é virol, que este virol aqui acaba sendo estas flâmulas, porque então o cavaleiro usava esse tecido retorcido para apoiar o elmo, porque era pesado, ou coroa, quando é o caso de rei, e as franjas que sobravam deste tecido, sobravam as pontas, assim, elas ficavam esvoaçantes no vento. E aí, então, o heraldista, ele exagera, porque o artista, ele tem isso, né? E faz todos esses volteios baseado neste virol. E aqui são flâmulas, né? Flâmulas, virol, timbre, escudo e elmo. E aqui, então, nesse brasão, nós não temos aqui o listel. Nós temos apenas o nome escrito solto. Mas, geralmente, tem um listel. Aqui eu tenho outro. Então, quando ele está nesta faixa, a gente chama essa faixa de listel. Provavelmente a professora, como é professora de história, listel não serve só para brasões. Listel serve para N coisas, né? Então, esse é o conjunto que forma um brasão, né? Timbre, virol, o escudo como um todo, e o conjunto de paquifes é o que forma um brasão. Eu acabo mudando. No caso do meu... Me perdoe. No caso do meu, gente, eu não usei o nome, eu usei o lema em latim, né? No caso do meu aqui, servir com caridade. Foi o que eu escolhi, que eu levei acho que uns 6 meses para escolher esse tema. Eu já estava com coisa quase pronta e eu não decidi o tema para ele terminar o meu brasão. Mas não é algo fácil de você escolher algo que te represente assim. Professora, em alguns casos, às vezes, o cliente quer uma frase muito longa. Daí, para colocar em latim, e como a professora é da área da educação, sabe, tem traduções do latim que ficam bem diferentes. Você não consegue identificar as traduções. Tipo, por exemplo, eu fui feliz no meu lema, que eu coloquei arte ridet Dio, bem curtinho, e fala arte. É dom dado 2 vezes por Deus. É bem comprido em português. Mas no latim, arte ridet, que ridet no latim quer dizer dado 2 vezes. E a arte, uma curiosidade interessante. Arte, no latim, dom e arte é a mesma tradução. Dom e arte é a mesma tradução, arte. Então, o latim, a nossa língua mãe, já tinha a arte como um dom. Olha que interessante. Se procurar a tradução de dom, vai ser arte. Se procurar a tradução de arte no latim, vai ser arte sem o E, só arte com T mudo. Interessante, né? E se for muito grande também, vai ficar muito pesado, né? Porque já é muita coisa. Eu lembro que na época eu fui fazer algumas pesquisas, né? Para escolher o lema. Aí tinha algumas coisas que em português soava bonito, mas quando você traduzia para o latim, ficavam para a gente ler, né? Aí você ficava ligando a outras coisas, não soava tão bonito assim. Né? Porque
Quando você vai até no Google, gente, você consegue escrever a frase, pedir a tradução, ouvir, né? Sim. Então, você tem que ver isso. Você vê, você ouve. Então, às vezes, o som não sai tão legal, né? Eu faço muito isso. Eu faço muito isso. Eu ouço, eu escrevo. Eu vou no Traduca, que é um outro tradutor além do convencional do Google, né? Traduca com K. E eu vou em vários tradutores para ver como que soa aquela frase. Porque de alguns tradutores para outros muda alguma coisinha. Então eu faço muito isso que a professora fez. E daí eu explico para o cliente, olha, não soou muito legal. Não, eu acho que você devia observar melhor. Vamos adaptar e tal, até chegar num consenso. Mas nós sempre indicamos, coloca uma frase em latim. Porque daí, ou mesmo em português, mas coloca um lema. Não o sobrenome, porque aí a sua descendência, os filhos, netos, enfim, a sua descendência, ela pode ser utilizada esse brasão para ela, porque é uma coisa bem genérica, serve para descendência. E quando é Souza, por exemplo, daí o seu filho casa com outro sobrenome, ou a filha, geralmente a mulher casa, e o homem carrega o sobrenome dele e fala, não, eu prefiro que o meu sobrenome se sobreponha. E aí, se o brasão, se ela herdou da pessoa que fez o brasão com o sobrenome, já ficou meio sem nexo. Se for uma frase em latim, serve para gregos e troianos. É. Né? Tudo isso, gente, o Léo foi me explicando, foi falando, dando as dicas, e a gente vai aprendendo durante todo esse processo, né? Só verificar aqui que eu não te perguntei ainda. Pois não. Como que a pessoa pode estudar, se formar em heráldica? Você saberia indicar para as pessoas? Que é quem aí te auxilia, né? Eu indicaria o meu consultor, na verdade. Existem cursos, né, específicos no Brasil. Eu não saberia indicar uma escola ou lugar onde faz. Mas se alguém quiser entrar em contato comigo, com certeza eu vou. Eu pergunto para o meu consultor lá, ele já disse. Sabe que eu nunca fui atrás de saber como que se especializa nisso, onde que faz curso. Mas eu sei que existe. Eu até comentei que eles são super rigorosos, né? E é cheio de detalhes, né? Não deve ser um curso fácil. E a questão do registro. Tem como fazer o registro disso hoje? Porque, na verdade, o brasão ele é mais representação de um império, né? E hoje você tem como fazer esse registro? Como que funciona isso? Perfeitamente. Eu vou tentar passar informações a esse respeito. No Brasil, nós não temos um órgão que regulamente as concessões brazonadas. Existem concessões brazonárias no Brasil, algumas casas reais que são representantes de algumas casas reais de Portugal, tem muito aqui no Brasil, da Espanha, da Inglaterra mesmo. Então, essas casas reais, elas concedem títulos, alguns títulos de nobreza. E com isso também a criação de brasões, que às vezes calha de cair na minha mão de criar algum brasão para alguém que recebeu o título de alguma casa do Brasil. Só que essas casas têm que ser muito, como que eu posso dizer, tem que observar direitinho se elas têm realmente a licença para estar operando no Brasil, representando as casas reais onde tem monarquia. Por exemplo, na Espanha você pode registrar um brasão. Um brasão que nós criamos, ou que um heraldista sério cria, você pode levar se você é português, por exemplo, quer tirar a dupla cidadania, você leva a imagem do brasão que foi criado aqui no Brasil. E junta, anexa essa criação de brasão na tua dupla cidadania e vai ser timbrado os teus documentos com o teu brasão, criado agora, em pleno 2021. Mas somente lá onde tem monarquia. Lá na Espanha, lá em Portugal, só lá onde tem. Porque aqui nós somos república no Brasil. Então, como eu disse, não tem um órgão regulamentador que proíba, que criminalize quem adota brasões, quem cria brasões. Não tem. É livre aqui no Brasil, graças a Deus por isso. Mas se a monarquia imperasse no Brasil, aí sim, teríamos um cartório heráldico onde as pessoas teriam que registrar os seus brasões, que hoje, como não tem como registrar num cartório heráldico que nós não temos,
Então, é possível registrar, inclusive o seu, qualquer brasão criado, no INPI como logomarca. É possível registrar como imagem. Como uma logo de empresa, por exemplo. A pessoa cria uma logo, ela não registra no INPI como sendo a logo da minha empresa. Ninguém toma dela, ninguém rouba, né? Se alguém ficar com uma parecida, vai ser até processado. E o brasão é a mesma coisa. No Brasil, só temos uma forma de registrar os brasões que são criados, porque os que já existem, eles já são registrados lá fora. O Gonçalves, ele é registrado. Este brasão Gonçalves que eu mostrei, ele é registrado em Portugal. Então não há necessidade da pessoa pegar, eu quero registrar o brasão Gonçalves. Se for o original, ele já está. Mas se ele criou um novo para o seu legado, não é mais com os leõezinhos do Gonçalves original, ele quis trocar. Aí ele não tem como registrar no Brasil. Ou ele vai em Portugal, mas aí, professora, é muito complexo. Para você registrar uma criação no país, num outro país, de onde você tem a tua origem, você tem que provar isso. Você tem que comprovar através de árvore genealógica a tua linhagem. Vamos pegar o exemplo do Gonçalves, já que eu estou falando. Tem que comprovar a tua linhagem do Gonçalves até não sei em que grau lá. Não saberia dizer para ti. Mas, enfim, daí você faz uma pesquisa genealógica, contrata um genealogista, que vai demorar, porque essa pesquisa é demorada e cara, mas, enfim, as pessoas investem. E aí ele leva esse catatal de documento lá em Portugal. Ó, eu sou dos Gonçalves, sou descendente direto do fulano de tal, e quero registrar meu brasão. Vai ser registrado. Nunca fiquei sabendo de um caso de alguém que fez isso, mas já fiquei sabendo de casos de pessoas que tiraram dupla cidadania e utilizaram a imagem do brasão para timbrar os documentos. Levaram lá. O que os heraldistas lá de Portugal, da Inglaterra, da Espanha vão fazer? Eles vão verificar, ver se está tudo dentro das normativas heráldicas. E eles vão levar em consideração apenas o escudo. Lembra daquilo que eu falei? Que o resto é mero adorno. Eles vão pegar apenas o escudo. Está dentro da heráldica? Aí os rei de armas, que se chama rei de armas, as pessoas que trabalham com isso, que seria o perito brasileiro, nosso, né, os peritos, os reis de armas, eles vão olhar, está dentro das normativas heráldicas, podemos registrar, carimbar os documentos da dupla cidadania, na Itália, em Portugal. Então, esta é a forma, respondendo a sua pergunta, para registrar no Brasil somente como logomarca, como imagem. Não tem como registrar como brasão. Mas fora nos países que tem monarquia, e você tem que ser desse país. A tua origem tem que ser. Também não basta você ir em qualquer país aleatório. Não, você tem que comprovar. É bem complicadinho. É o único jeito que dá. E, gente, lembrando que o Léo faz ele em couro, né, sai nesse tom assim, de marrons, mas ele também envia pra gente, né? Ele numa cor que seria uma cor original, né? O meu ficou com azul, branco e vermelho. Então, tudo isso tem cores também. Claro. Né? Não é só que você chegou a citar aquela hora, né, de cores em lugares, né? Tem as cores também, né? Na imagem digital, né, professor? Então, eu envio por e-mail a imagem digital, que a pessoa pode imprimir, fazer um banner, fazer cartaz, Muitos fazem pastinha de documento para guardar documentos e põem o brasão na capa da pasta, caneca, a professora com a caneca faz o brasão na caneca. Com esta imagem é possível, porque a imagem vai em alta resolução, passível de impressão grande. Essa aqui, a TV da Inglaterra, uma amiga foi para lá e me trouxe, né, de lembrança, porque sabe que eu sou apaixonada com caneca, aí me trouxe essa de lá, né? Que legal. Mas é uma boa, eu não tinha pensado em colocar numa caneca, não. Professora, tá aí a ideia, coloca o brasão na caneca. Porque eu amo, se tem uma coisa que eu amo são canecas, para mim, deixar tudo, eu bebo na caneca, né? Mas é que antigamente se usava muito, né? Não bem de louça, mas usavam de metal, né? Mas fica uma dica aí de presente. A professora manda fazer uma dúzia, ou 20, 30 canecas com o seu logo, com o seu brasão, e aí para presentear as pessoas que vão te visitar, leva uma caneca, ele vai sempre lembrar de mim. Caneca é maravilhosa. E a galera também aceita de presente, tá? Eu amo uma caneca. Léo, vamos para um bate e volta rapidinho, para o povo saber um pouquinho mais quem é você aí,
Eu vou falar uma palavra, né, dar uma sugestão e você fala para mim rapidinho, o que primeiro vier à sua cabeça, né? Sim, Estilo Marília Gabriela. já vi isso, já vi isso. Ah, que perigo. Inspiração pessoal. Inspiração pessoal é o meu pai, que já nos deixou. Inspiração profissional. Olha, eu poderia ser clichê e falar Leonardo da Vinci e tal, mas não, eu no Brasil eu me inspiro do Silvio Santos, nos Estados Unidos, enfim, lá fora, no Elon Musk, foram pessoas que vieram de baixo e que quebraram e se levantaram. Todos esses, Walt Disney. Então eu sempre leio essas biografias que eu acho inspiradoras. Um amor. De Jesus Cristo, sem dúvida, né? Não tem amor maior. Família. É o meu porto seguro. Todo mundo, é meio clichê dizer isso, todo mundo fala família é a base e tal, mas de fato é para todo mundo, né? E quem não tem a família Sim. como um porto seguro, deve ter outra coisa, não sei o quê. Mas eu tenho a minha família como o meu porto seguro. É sempre uma balança, né? De amor e ódio, de tudo. Mas a família tá ali para tudo, não tem jeito, Não, né? é a quem você recorre, né? Sim. Um sonho. Um sonho. Olha, um sonho é que todo artista nesse país possa sobreviver da sua arte, monetariamente falando, de renda mesmo. Sabe que tem tanto artista maravilhoso que não consegue sobreviver disso e para. Eu fui um caso, eu parei uma época que não rendia, não era rentável. Hoje, graças a Deus, é rentável. Então, meu sonho é que todo artista possa sobreviver de sua arte, que aí nós vamos proliferar. Infelizmente, a arte ainda não é considerada por muitos como uma profissão, né? Parece que é coisa de qualquer. Não tem nada É, que fazer. se trabalha? Ai, Não, sim. faço arte. Ah, então não trabalho. Um medo. Medo. Olha, eu poderia dizer assim que não é bem um medo. Eu chamo mais de temor. Temor de não ser merecedor da salvação. Então não é um medo, é um temor. Só isso. Uma frase. Uma frase que eu gosto muito de Sócrates, e com certeza a professora conhece. Quanto mais sei, mais descubro que nada sei. Conheço essa frase há muitos anos. Quanto mais eu sei, mais eu descubro que nada sabemos, né? Nem eu, nem ninguém. Eu assino embaixo. Ai, quanto mais sei, mais ignorante eu me considero. Eu me descubro. Uma música? Essa é fácil para mim, esse bate-volta tá fácil. É O Portão, do Roberto Carlos. Eu gosto dessa música. Meu filho até tirou no violão para mim, maravilhoso. Um lugar? Um lugar aqui, meu ateliê, se eu estiver em casa, na minha casa, é onde eu estiver. O lugar é onde eu estiver, com certeza. Mas o meu ateliê é o meu lugar, hein? Esse lugar de inspiração, de tudo, né? Sim. Léo Garcia por Léo Garcia. Olha só, para eu falar de mim mesmo, eu posso dizer que sou alguém que uso da minha arte para ajudar as pessoas no resgate dos valores de família. E disso faço a minha sobrevivência. Como pai de família, para sustentar a minha casa e tudo mais. Mas a minha busca mesmo é pelo resgate das famílias. E através do brasão, eu tenho tentado fazer isso e tenho conseguido, graças a Deus. Então, Léo Garcia por Léo Garcia é isso. Alguém que busca, através da arte, ajudar as pessoas no resgate. Porque as pessoas, eu até posso me estender um pouquinho nessa parte do bate-volta. Eu tenho percebido que as pessoas estão carentes de falar de suas famílias. Parece até que não tem com quem falar sobre as suas famílias. Nós citamos agora há pouco sobre os mineiros que gostam de contar causa. Mas não é só os mineiros. Todos que me procuram, e eu faço isso,
principalmente nas criações. Nas criações, então, eu abro o leque para a pessoa falar um pouco da família. Mas, às vezes, eu nem preciso abrir leque, às vezes não é nem o caso de criação. Só basta eu puxar assunto com a pessoa, ser um pouco mais simpático, ele já tem aquela necessidade, aquela carência de falar de onde que ele é, do pai dele, do avô dele. Muitos se emocionam. Nossa, tive alguns clientes que geralmente que são militares, os pais eram militares. Agora, me vem à cabeça agora, um cliente que contou para mim que o pai dele era da Marinha, e daí ele também foi militar da Marinha, o pai dele é falecido, que no brasão dele ele queria colocar tudo relativo à Marinha e ao pai dele. É só o que eu quero. Me agrade, homenageando meu pai. Sabe? A gente se emociona com isso. As pessoas estão carentes de falar do seio familiar. Dá a impressão até que eles não têm isso na família, sabe? Eu tenho a felicidade de pertencer a uma família, que nós temos o grupo da família do WhatsApp, que a gente se fala, que nós se encontramos e estamos todos os natais juntos, mas nem todo mundo tem essa sorte. E às vezes eu encontro pelo meu caminho essas pessoas, e aí elas sentem necessidade num estranho, porque naquele momento eu sou o primeiro contato, né? Depois eu acabo ficando até mais familiar da pessoa, porque eu fico interagindo, né? Quando é criação, obra, e eu durante a obra eu vou desenhando e vou falando com a pessoa, mandando vídeos, como a professora sabe, e eu acabo ficando mais íntimo, né? Mas por essa simpatia entre ele e eu, e as pessoas são simpáticas, elas são carentes de expor as coisas de família, porque parece até que não tem para quem contar. Então, eu faço a minha parte fazendo isso. Parece que a sociedade atual, ela ficou um pouco fria em alguns quesitos, né? É quem você é. E tem umas ideias aí também, que na minha opinião são grandes balelas, né? Porque assim, não importa qual família você veio, o importante é você. Isso é uma mentira, porque a sua raiz importa sim, né? É óbvio que você aprende com outros grupos, com outras pessoas, mas a sua essência... Gente, inclusive, ser propício ou não a uma doença genética é familiar, né? Uma doença é a genética. Então, não dá para desligar dessa questão familiar, né? Eu não sei se porque eu também tenho essa questão aí. A gente é muito grudado. Eu, com os meus sobrinhos, eu chego a ser até boba, de tão babona que eu sou. A gente tem essa questão também de grupo, de entristecer por causa da coisinha que o outro aconteceu, entristece todo mundo, de chorar. O outro dói, o outro foi bem, você se alegra como se fosse com você também aquilo. Então, assim, a gente tem isso, né? Eu conheço pessoas próximas que não têm, que é cada um por si, né? Na família ali não tem isso. Mas eu não sei lá, eu acho que isso é importante, né? Muito. Os valores, né? E essas pessoas que não têm isso, e os valores? Com quem que você aprendeu, né? Eu estou fazendo um curso com o professor Marcos Trombetta sobre ganhar dinheiro, tá? Não é nessa pauta. E a primeira coisa que ele fala, com quem que você aprendeu a ganhar dinheiro? Primeira coisa, você tem que ver com quem que você aprendeu o que você está fazendo. A pessoa sabia? Se ele não sabia, esquece porque o que ele te ensinou não deu certo. Se não deu para ele, não vai dar para você. Isso na questão do dinheiro. Então, os valores de família, com quem que você adquiriu os seus valores? Se a pessoa não tem alguém para se espelhar, tem o pai, tem a mãe, tem o avô, sempre tem. Eu acho até que, como a professora usou um termo legal, é balela. No fundo tem sim. No fundo tem sim. Só que talvez algum trauma. E a pessoa hoje quer seguir seu caminho meio sozinho. Né? Mas eu penso assim, até o fato de você querer seguir sozinho por causa de algum trauma, te ensinou, né, a ser algo. Eu acho que as pessoas estão desvalorizando muito as mínimas coisas. Acho que precisaria de ter mais valor algumas coisinhas, alguns detalhes, né? Você, como artista, sabe que o detalhe, os mínimos detalhes fazem toda a diferença. Claro. Né? É uma máxima antiga, né? A diferença está nos detalhes. Né? Sim. Detalhes simples, gente. Por exemplo, aqui, o trabalho do Léo não é só a questão da criação. Ele tem uma preocupação com a moldura que vai colocar.
Vocês estão vendo aqui, tá dando para ver o vidro, né? Antirreflexo, para a luz não ficar atrapalhando. Então, tá vendo? São detalhes. Detalhes Sim. fazem toda a diferença, né? Então, isso é extremamente importante. Léo, tem alguma coisa mais que você gostaria de comentar sobre esse magnífico trabalho seu? Olha, nem é sobre o meu trabalho. Se for sobre o meu trabalho, eu vou convidar as pessoas a me encontrarem nas mídias sociais. Léo Garcia Brazões. Tem também um site, www.leogarciabrazões.com.br. Lá tem um release de como encontrar brasão, como criar, como que eram concedidos. Tem um release quase que de tudo que a gente falou aqui no site. E no Facebook, no Instagram, no YouTube, Léo Garcia Brazões, você vai me encontrar. Para quem quiser me encontrar, estarei à disposição e honrado em reproduzir o brasão da sua família. Mesmo que você não queira fazer, gente, o brasão vai lá para ver. Porque tem muita coisa bonita. Muita coisa bonita. Tá? Que eu na época eu andei dando umas visitadas por tudo lá. Sou historiadora, né? Fazer o quê? Não adoro esse tipo de coisa, né? Léo, deixe um recado para os nossos seguidores do Molevade no ar, antes da gente finalizar aqui. Um recado muito simples, né? Eu que trabalho com o resgate dos valores de família, honrem seus legados. O recado é esse: vamos honrar os nossos legados. Existe um ditado gaúcho lá do Rio Grande do Sul que diz: para quem não sabe de onde veio, qualquer caminho serve. Nós temos que saber de onde viemos, né? Buscar saber as nossas origens, para nós saber o nosso norte. Dá um norte, a pessoa às vezes não se toca. Mas as nossas atitudes, nossas ações hoje, elas dizem muito respeito. Não deu? Deu. Para nas tradições. Então, mas é isso, eu falei que quem não sabe de onde vem, qualquer caminho serve. E é muito importante nós buscar as nossas origens, as nossas raízes, para nos nortear nos dias de hoje. Porque muitas das nossas atitudes, das nossas ações, dizem respeito aos nossos antepassados, que nós trazemos uma carga de energia. Com certeza trazemos. Inclusive, eu digo que até o brasão, você ter um brasão na tua casa, não precisa ser uma obra assinada por mim, pode ser uma impressão. Mas é interessante, traz uma boa energia para dentro da casa, na questão família, na questão união. Tem um brasão, mesmo que impresso lá na parede, toda pessoa que for te visitar, seja familiar ou não, ele vai observar aquele brasão e vai dizer: essa pessoa é uma família que respeita de onde veio, respeita o seu legado. Traz um ar de seriedade, de firmeza, de raiz para a tua casa. Eu vendo muito para advogados, né? E os advogados relatam isso, que eles colocam o brasão, como a professora colocou aí atrás, assim, da sua mesa, para o cliente sentir firmeza nisso, que traz um ar de seriedade para o advogado ou para quem trabalha em imobiliário. Eles usam muito brasões porque dentro do escritório traz essa seriedade que o cliente busca quando vai contratar um advogado. E tem Tradição. não tem? Tradição, raízes. É. Como eu já disse, uma árvore só fica de pé com raízes firmes. Quanto mais profundas, melhores, né? Mais firme. Ô, Léo, vamos dar uma pausa aqui para a foto, porque daqui a pouco o Léo tá puxando minha orelha, que nós não tiramos a foto. Quando a gente está... quando a gente está aqui no estúdio, nós tiramos junto, mas aqui a gente dá uma paradinha assim, sabe? Passa um perfume rapidinho para sair bem na foto. A luz aí é muito boa, estou percebendo que a luz é muito boa. Tem um estúdio profissional aí, pelo jeito. Não, hoje eu estou em casa. É a posição que eu consegui pegar uma posição boa da luz aqui. Que eu tenho colocado aquele tripé, mas eu tenho visto que está me atrapalhando um pouco a visão. Eu falei, vou tentar achar uma posição aqui que fique melhor. Porque aquela luz ela é cansativa nas vistas, né? Ah, sim. Eu vou fazer um print aqui agora, a foto aí, a professora faz. A Helenir está lá, ela trava lá. Depois eu te envio. Certo, fico grato, fico grato.
Muito bem. Gente, lembrando que segunda-feira nós temos o Bela Vista no ar, porque a gente tem o projeto Molevade no ar e temos o Bela Vista no ar também, Léo. E segunda-feira vai ser falando sobre questão de amamentação, as dificuldades, né, da questão de ser mãe. E nós teremos a prefeita de Bela Vista de Minas, que também é mãe, vai estar nos concedendo uma entrevista, né? E, meninos, bom trabalho na segunda-feira. Léo, foi uma satisfação, como sempre, falar com você. Por mim, eu ficava mais horas aqui, mas já está dando até uma travadinha. O Instagram ele tem um tempo menor, né? Foi uma satisfação falar com você. Muito obrigada, Obrigado, tá? professor. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Sempre Gente, muito obrigada. Daqui a pouco vai estar aí no Facebook e no nosso canal do YouTube também essa live de hoje. Um abraço a todos vocês.